Olá, colegas e professores do curso de Ciências Sociais. Sou William Berg, estou cursando o quinto período de Ciências Sociais e vou falar um pouco sobre um dos textos presentes na nossa disciplina, que o professor Rodrigo mandou fazer uma escolha. Então, para mim, eu vou escolher o texto O Homem Cordial, de Sérgio Buarque de Holanda. Está aqui o livro. Um livro interessante, e talvez não só interessante, mas essencial para um futuro cientista social. Um livro prazeroso de se ler. Aqui eu já li o livro. E vou falar agora um pouco sobre O Homem Cordial, que foi o texto escolhido por mim. A hipótese do homem cordial, se não for a principal, certamente é uma das principais hipóteses do trabalho de Sérgio Buarque de Holanda em seu livro Raiz do Brasil. Holanda mostra como a família patriarcal no Brasil contribuiu para a formação do homem cordial, aquele indivíduo que não consegue separar o público do privado, que não consegue entender que a vida no estado burocrático deve ser impessoal e não pessoal. Na verdade, Holanda afirma que o homem cordial é a contribuição do Brasil para a civilização. Bom, para desenvolver tal argumento, Sérgio Buarque de Holanda vai lançando os fundamentos de seu pensamento desde o início do seu livro. No primeiro capítulo, onde ele fala sobre nossas origens ibéricas, Sérgio Buarque de Holanda argumenta sobre a precariedade das ideias de solidariedade entre hispânicos e portugueses em função da cultura da personalidade ou do personalismo presente entre os povos europeus. Holanda observa que a ideia de solidariedade entre os povos ibéricos só existe onde há vinculação de sentimentos, características marcantes do homem cordial. Já no segundo capítulo, onde contrasta dialeticamente o trabalhador e o aventureiro, Sérgio Buarque de Holanda argumenta que faltou para o êxito do labor produtivo entre nós foi uma capacidade de livre associação entre os elementos empreendedores do país. Todavia, o que ocorreu de fato foram vínculos de pessoa a pessoa compreensíveis em uma sociedade de origem personalista como a nossa. Mesmo não citando ainda a expressão homem cordial, no segundo capítulo, Sérgio Buarque de Holanda já lança as bases para dele falar mais à frente, quando mostra que a peculiaridade da vida brasileira foi a acentuação do afetivo, do passional e também um bloqueio contra a qualidade de ordenação, de disciplina, de racionalização, ou seja, o contrário do que se deve esperar de um Estado burocrático impessoal. Se já havia lançado as bases para o homem cordial nos dois primeiros capítulos, é no terceiro capítulo que Holanda torna ainda mais explícitos os fundamentos do homem cordial em nossa sociedade brasileira. Ao escrever sobre a nossa herança rural, Sérgio Buarque de Holanda mostra a força do modelo da família patriarcal no Brasil. Força esta, favorecida pelo fato de toda a estrutura de nossa sociedade colonial ter se desenvolvido fora dos meios urbanos, ou seja, no meio rural, com um forte predomínio deste modelo patriarcal de família. Essa influência se fez sentir nas relações políticas, onde os partidos políticos também se constituíam à semelhança de famílias patriarcais, onde os vínculos sentimentais, afetivos e biológicos estavam acima de interesses e ideias. Nestes domínios rurais, que foram a base para o surgimento do homem cordial, a autoridade do proprietário de terras jamais era confrontada. Desta forma, o quadro familiar tornou-se tão poderoso que sua influência, mesmo fora do ambiente familiar, perseguiu os indivíduos.
perseguir os indivíduos. Segundo Holanda, ainda argumentando no terceiro capítulo de seu livro, foi impossível, portanto, que tal organização familiar deixasse de estabelecer fortes marcas em nossa sociedade, vida pública e outras atividades. Quando as cidades começam a se desenvolver de forma mais efetiva, as pessoas que saíram das zonas rurais em direção à vida citadina já levaram consigo os valores recebidos no seio das famílias patriarcais, favorecendo assim a disseminação dos valores do homem cordial em nossa sociedade, inclusive no âmbito dos serviços públicos e nas relações entre governantes e governados. Os centros urbanos brasileiros nunca deixaram, jamais, de sentir a influência da ditadura dos domínios rurais. Após discorrer sobre o semeador e o ladrilhador, capítulo 4, Holanda chega então ao capítulo 5, onde descreve com detalhe, segundo sua tese, o homem cordial. Para Sérgio Buarque de Holanda, o homem cordial, que foi a contribuição do Brasil para a civilização, que se desenvolveu a partir de características peculiares aos povos ibéricos e a partir de características comuns à formação de uma sociedade colonial. Tem certas marcas que o distinguem. Ele sente pavor em viver consigo mesmo. Para ele, a parcela social tende a ser o que mais importa. O homem cordial sente dificuldade de uma reverência prolongada ante o superior, até prestando reverência, desde que não seja suprimida a possibilidade de convívio mais familiar. A manifestação normal de respeito que outros povos demonstram para nós é dissolvida em desejo de intimidade. Esse modo de ser reflete-se em nossa inclinação para emprego de diminutivos e para a tendência de omissão do nome de família, prevalecendo o nome individual. Também uma ética de fundo emotivo. Outro aspecto comum ao povo brasileiro, segundo Sérgio Buarque de Holanda, legítimo representante do homem cordial, é o tratamento dos santos com uma intimidade quase desrespeitosa. O próprio Deus é um amigo familiar, doméstico próximo. Nossa cordialidade se traduz ainda em horror às distâncias interpessoais, até mesmo no campo espiritual. Para nós, o rigor do rito se afrouxa e se humaniza. No capítulo 6, Novos Tempos, Sérgio Buarque de Holanda mostra como o homem cordial afetou nossas concepções políticas. O liberalismo democrático, por exemplo, só foi assimilado entre nós até onde permitiu tratarmos com familiaridade nossos governantes e até onde pode negar autoridade, confirmando nosso horror às hierarquias. Já finalizando seu livro, em seu último capítulo intitulado Nossa Revolução, Holanda continua mostrando as influências do homem cordial em nossa vida política e social. Para tal, ele lembra como entre nós os próprios ideais da Revolução Francesa sofreram a interpretação que melhor pareceu acomodar-se aos velhos padrões patriarcais e coloniais. Sérgio Buarque de Holanda argumenta como a ideia de uma entidade imaterial impessoal pairando sobre os indivíduos e presidindo seus destinos é dificilmente inteligível para nós, povos da América Latina. Para Sérgio Buarque de Holanda, em função de nossa noção de bondade natural, nosso homem cordial encontraria uma possibilidade de articulação entre seus sentimentos e as construções mais dogmáticas da democracia liberal nas ideias da Revolução Francesa. Todavia, com a simples cordialidade se criam bons princípios. É necessário que o homem cordial se submeta a algum elemento normativo. Somente assim haverá progresso social. É interessante também relacionar esse conceito do homem cordial com outras leituras que temos feito.
Vemos o princípio da cordialidade já no primeiro documento da literatura brasileira. Basta notar como Pero de Caminha já misturava o público com o privado. Depois de escrever um documento oficial ao soberano de Portugal, no fechamento da carta, Caminha aproveita para pedir um favor pessoal ao rei, ou seja, este manda vir da ilha de São Tomé e Jorge de Osório, seu genro. Ainda nos escritos de Gilberto Freire, em seu livro Casa Grande e Senzala, vemos a marca do homem cordial, especialmente quando ele fala como entre nós os nomes próprios foram perdendo a solenidade, dissolvendo-se deliciosamente na boca dos escravos. Criamos também, em detrimento do modo português, um modo novo de colocar os pronomes, inteiramente característico dos brasileiros. Um modo bom, doce de pedido. Ainda vemos a marca do homem cordial em Gilberto Freire, onde ele fala de nossa religião doce, doméstica, de relações quase de família entre os santos e os homens. Um cristianismo doméstico, lírico e festivo de santos compadres, de santas comadres dos homens, de Nossas Senhoras Madrinhas dos Meninos. Isso faz bem lembrar de Sérgio Buarque de Holanda, quando ele fala que o homem cordial trata os santos com intimidade que quase desrespeitosa e que não se conforma com o rigor do rito. Concordo plenamente com Sérgio Buarque de Holanda quando ele diz que o Estado não é ampliação do ciclo familiar, que entre estes existe até mesmo uma oposição por pertencer a ordens diferentes, que não entender isso gera crises que podem afetar a sociedade. Concordo também quando ele diz que a vida no estado burocrático é caracterizada pela ordenação impessoal. Todavia, penso que quando as características do homem cordial não ultrapassam os limites, invadindo assim a esfera pública do estado burocrático, estas características não são de todo ruins. Pessoalmente, entendo como muito positiva a inclinação do brasileiro para a vida em sociedade. Penso também que, mesmo entre o superior e o subalterno, é possível uma relação mais pessoal, sem que este extrapole os limites no sentido de vantagens pessoais, como religioso e cristão. Também prefiro o rito mais frouxo e humanizado, a intimidade com a divindade. Não vejo nisso necessariamente perda de espiritualidade. Seja como for, este tema do homem cordial é algo que deve ser pensado pela sociedade brasileira para que os limites do público não sejam invadidos pelo privado e tenhamos assim uma sociedade mais justa, isenta e igualitária. Bem, esse foi meu vídeo. Falei um pouco sobre o homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda.